Hoje é uma segunda-feira importante para a gente. Estou recebendo aqui nos estúdios da TV Mais ABC um grande amigo, um radialista. Ele é parte da história da comunicação do Grande ABC. Fez muito pelo nosso esporte e faz muito pela comunicação aqui na nossa região. O Alex Ricardo está conosco. Você vai conhecer um pouco da carreira do Alex Ricardo hoje. Mas para começar, eu queria agradecer sua presença e gentileza de estar conosco hoje. Alex, seja bem-vindo aqui na TV Mais. Muito obrigado, Frank. É uma alegria estar aqui contigo, com os telespectadores da TV Mais, e vamos bater aquele papo lá. Você tinha uma experiência em operações, né? Na verdade... Você já trazia essa experiência para a rádio? Ah, sim. Eu sempre fui um apaixonado por rádio, né? E principalmente a parte técnica, os efeitos sonoros, tal. Até, curiosamente, eu ouvia a rádio mais para ouvir esses efeitos sonoros do que propriamente os locutores que estavam ali. Isso sempre me fascinou, né? Você acompanhava os jogos de futebol pelo rádio? Muito, muito mesmo. Mas você prestava atenção no jogo ou não? Não. Você acredita nisso, cara? E para que você escutava o jogo no rádio, para quê então, Alex? É curioso isso porque, assim, a maioria das pessoas, né, dos jornalistas, principalmente do lado esportivo, né, eles gostam primeiro do futebol para depois, né, se tornarem jornalistas, se apaixonarem pelo rádio. E eu, na verdade, Frank, o que me fascinava e sempre fascinou eram as propagandas, os jingles, as pessoas que estavam fazendo aquela jornada esportiva, porque era tudo muito dinâmico. Eu acho fantástico aquela coisa, até hoje, né? De você chamar um repórter que ele está em outra localidade, estar falando, imaginando a viagem daquele cidadão até o estádio. Então, foi isso que me fascinou. Então, eu lembro do meu pai, ele ouvindo os jogos do Santos Futebol Clube, né? E ele às vezes me perguntava, falava, Alex, você tá ouvindo o jogo aí? Quanto tá o jogo, né? Eu falava, olha, pai, não sei, o jogo eu não sei, mas se você perguntar quantas vinhetas, quantas publicidades entraram, eu vou falar todas. Então começou por aí, Frank. E você tinha quantos anos, o Alex, quando essa paixão assim pelo áudio começou? Por volta de uns 7, 8 anos. Eu tenho até fitas, né? Muita gente não vai nem saber o que é fita cassete, né? Mas naquela época... Há um estranhamento aí para parte da audiência. Exatamente. Era tipo o pendrive de hoje. Você gravava ali, né? E ouvia depois. E eu gravava muito essas... eu tenho gravações com 7, 8 anos, tentando narrar futebol de botão e tal, né? Então... Que coisa, rapaz. E aí, como é que você efetivamente começou no setor? Como é que você chegou na primeira emissora de rádio? Rádio comunitária, né? Foi nos anos 90, por volta de 93, 94, que houve uma explosão das rádios comunitárias, né? Então eu me envolvi muito com essas rádios e ali comecei um trabalho. Uma pena, Frank, que assim... A rádio comunitária como projeto era algo muito bom, era para servir a comunidade local. Sim. E infelizmente com o decorrer dos anos isso foi mudado, muitas pessoas tomaram conta dessas faixas e virou uma verdadeira bagunça, mas o projeto inicial era bom. E eu me envolvi com isso e comecei a transmitir futebol de várzea na cidade de Diadema. E naquela época não existia recurso, né? Porque era tido como rádio pirata que derrubava avião. Quantas vezes nós ouvimos isso nas rádios comerciais? E aí nós não conseguíamos linha telefônica, LP, né? Na época. E aí eu ia no orelhão, né? Era o orelhão, fazia uma ponte com o Walkman, que é outra coisa também que muita gente não vai se lembrar. Nem saber o que é, né? Mas eu pegava o alto-falante, né, daquilo e colocava no orelhão, junto com uma mesa de som. E lá nós fazíamos a transmissão. Você transmitia os jogos do orelhão, então? Do orelhão,
Muitas vezes dava confusão isso, né? Porque E quando alguém precisava usar o orelhão, como é que fazia? exatamente. Nós tínhamos um componente na equipe que tinha, na época, aqueles celulares que eram um tijolo, né? E aí eu me lembro, né, do policial chegando lá em mim falando assim, olha, isso aqui é para segurança do local, não pode, né? E aí esse componente da equipe falou, não, se o senhor tiver que ligar, liga daqui e tal. E a gente ia levando, enrolando, às vezes as pessoas queriam ligar ali e contornando tudo isso, E né? você deu uma resposta que muita gente se pergunta, porque muita gente não entendia por que tinha orelhão dentro do estádio de futebol, né, atrás dos gols ali, né, e tal. Eu entendi assim, que muito era parte do suporte ao trabalho jornalístico, né? Às vezes você precisava passar uma informação, você pegava o orelhão ali, não tinha, né? Principalmente assim, imprensa escrita e tal, você usava o orelhão para ligar para a redação. Mas era uma questão de segurança também aí, tá vendo? Eu nunca tinha pensado por esse aspecto aí, viu, o Alex? Olha, tantos anos atrás do gramado. Pois é. E aí... Para alguns estádios eu achava que era enfeite só também. Porque é meio difícil de você imaginar, pô, o goleiro tá lá, deixa eu fazer uma ligaçãozinha para casa, né? Não vai acontecer isso. Depois atletas começaram a comemorar gols no orelhão. Você lembra quando eles iam no orelhão para fazer uma graça? E quantas vezes também, atrás do gol, né? Você fez isso, eu tenho certeza, muitas vezes, de ficar debaixo daquela chuva para proteger os equipamentos, ficar ali debaixo do orelhão, né? É verdade. E uma vez eu tentei fazer uma passagem também com o orelhão, né? Debaixo do orelhão, gravei 32 vezes. Foi a grande curtição da TV na festa do fim de ano. É verdade. Com certeza. E aí, quanto tempo você ficou lá na rádio comunitária até chegar... A Rádio ABC foi a primeira que você trabalhou de rádio? A primeira rádio comercial que eu fiz parte foi a Rádio América. Tá vendo como estou ficando velho? A Rádio América, que hoje já pertence a outro grupo, né? Mas a primeira rádio que eu trabalhei foi lá como plantão esportivo, numa equipe do Hélio Claudino, né? Aliás, quero mandar um grande abraço para ele, né? Boa recuperação da saúde dele também. E ele que me deu a primeira oportunidade em rádio. Infelizmente não durou muito, né? E aí sim eu vim parar na Rádio ABC aqui de Santo André e paralelamente na Rádio Imaculada, onde estou até hoje. Você está na Rádio Imaculada há quantos anos? 27 anos, Frank. Mas você entrou na Imaculada primeiro e depois na ABC, né? Porque não faz 27 anos que eu trabalhei na Rádio ABC. Foi primeiro na Rádio Imaculada como operador e tudo, e por volta de 2000 é que eu entrei na Rádio ABC. Porque nós trabalhamos juntos lá na Rádio ABC. E lá na Rádio ABC você começou a fazer a operação dos jogos de futebol. Eu fui como plantão esportivo, né? Então eu apresentava a pré-jornada, né? E aí foi isso, foi plantão esportivo e a parte técnica. Mais o estúdio ali, né? Sim. E você falou que trabalhou lá no começo, lá em Diadema. Você viu o Água Santa nascer? Vi o Água Santa. Você falou que fazia os jogos da Várzea? Já tinha Água Santa na Várzea ou não? Sim, já tinha. Fizemos muitas vezes os jogos do Água Santa, do 11 Unidos, que eram os times locais ali, né? Que participavam muito de uma Copa, não sei se posso falar. Pode falar. Copa Kaiser, né? Que era muito conhecida na época. Sim, futebol de base. As finais aconteciam sempre nos estádios da capital, né? Da capital, eu fiz uma decisão no antigo Palestra Itália, né? Sim. E é engraçado, o pessoal achou engraçado porque era tipo Parque Antártica e Copa Kaiser, né? As coisas não se... Concorrência ali, vai falar o quê? Então. Mas, enfim, eu fiz muito desses campeonatos aí, da própria Liga de Diadema, e o Água Santa já fazia parte. Inclusive, esses jogos eram realizados ali na Vila Nogueira, né? Que até hoje tem um campo ali. E depois... quando o Água Santa começou a ter um projeto para se tornar profissional, aí fizemos muitos jogos antes mesmo da reforma ali, que era um campo de várzea mesmo ali no Inamar, né? Então... E como é que foi essa transição, Alex? De acompanhar uma equipe de várzea se tornar uma equipe profissional? Eu não conhecia, assim, eu não sabia que você
conhecia essa história, sabia dessa história. Como você falou de Diadema, eu lembrei do Água Santa. Você é a primeira pessoa com quem eu falo e com quem eu converso que me diz, olha, eu conheci o Água Santa do amador e o Água Santa do profissional. Eu tenho curiosidade de saber como é que foi essa transição. A torcida sempre chamou a atenção, sabe, Frank? A torcida do Água Santa sempre foi muito forte, representativa naquela região, mesmo nos tempos de várzea, né? E era muito interessante, do lado da questão do jornalismo, né, que era mais que eu acompanhava ali, nós fazíamos os jogos em cima da arbitragem ali, da casinha do árbitro, né? Ou então do lado do próprio alambrado, tomando bolada na mesa de som. Eu perdi várias mesas por conta disso, porque não tinha proteção nenhuma. Mas a gente tem um carinho muito grande, porque eu acompanhei a luta, né, desses torcedores, que muitos a gente acaba pegando amizade por estar ali, né, frequentemente com os próprios diretores, né? Então, a gente tem um carinho muito grande, sim. Eu tive esse privilégio de acompanhar e foi algo muito emocionante, porque a subida do Água Santa foi assim um degrau, né? Porque já na série da segunda divisão, que hoje seria a quarta divisão, Sim. Eles conseguiram o acesso, logo na sequência da série C, né? Foram para B, A3, né? E assim foram parar logo em curto prazo, né? Então foi algo esplendoroso. Ó, só para a gente frisar então, aquela frase de que o maior patrimônio de um clube é a sua torcida, está exposto aqui. Se o Água Santa é o que é hoje, acho que deve-se então a esse fanatismo aí do seu torcedor, que acabou carregando o time, né, do amadorismo para a era profissional. Tanto Frank, que assim, existiam dois clubes em Diadema, que era o Diadema... Isso, tinha né? Diadema Futebol Clube. E esse era o time do projeto da prefeitura que fosse em frente para a cidade, mas sobressaiu o Água Santa justamente pelo Diadema chegou a disputar, eu acho, quarta divisão. Sim, né? eu fiz muitos jogos do Diadema. Mas você falou, lembrei. Não tinha assim tantos adeptos como a cidade abraçou o Água Santa. Fez jogos de todos os clubes aqui da nossa região, assim que você possa se lembrar? Fiz, desde o Palestra, faltou algum? Né, o Palestra São Bernardo, que hoje está de licença e tal. Está filiado ainda, mas filiado, tá de mas licença, não tá de licença. O próprio Cachorrão, né, que é o São Bernardo Esporte Clube São Bernardo, a gente viu nascer o Tigrão, né, que é o São Bernardo Futebol Clube. Então registramos tudo isso, né, através da própria Master, do STI. E essa questão dos testes, Frank, a tecnologia nos favoreceu, né? Que eu me lembro que o modem, não sei se você vai se lembrar disso, apareceu os primeiros Wi-Fi que nós tivemos acesso, foi o modem, né? Então encaixávamos esse modem no próprio notebook e aí houve aquele estalo, né? Bom, se dá para fazer aqui, eu acho que dá para fazer o futebol também. Instalei ali a mesa de som e o teste deu certo. E aí apareceram as primeiras web rádios, né? Então, Bom, a STI é uma precursora, né, eu diria, né, então. Sim, com o com Jota, toda né? certeza. Que é o Jota Alves é meio que um pai, assim, para muitos profissionais aí que estão hoje no mercado, né? Sim. Grande abraço para o Jota também, figura queridíssima aqui em toda a região, principalmente para os jornalistas por ele lançados, né? E a Master começou a trilhar um caminho próprio a partir de quando? De 2014. 2014, aí nós procuramos fazer um trabalho não só para o esporte, mas também para a cultura em geral, inclusive para a música, o rock e tal. Eu sempre fui do lado B, né, Frank? Na Alternativo, verdade, underground. Então, mesmo o esporte, eu sempre acompanhei o lado B da bola e a gente acompanha também o lado B da música, né? Em especial o rock, mas tem outras vertentes também que são artistas fabulosos que não têm aí uma
uma oportunidade de estar aí divulgando seu trabalho. E eu sempre tive na ideia fazer isso, né? Abrir espaço em rádio comunitária, né? Que eu acho que esse é o grande mote da rádio comunitária, abrir espaço para a música sertaneja raiz, de pessoas que não têm acesso à grande mídia. Enfim, esse sempre foi o meu objetivo, né? Bom, eu até já participei de alguns programas lá falando de música, né? Não só Sim. de esportes, lá na Master... Master Esportes, né? É, o nome Master da Esportes. rádio. Mas no começo você me disse que fazia mais esporte e da pandemia para cá deu uma quebrada. Deu uma parada, né? Porque, obviamente, todos ficaram numa situação bastante difícil, os campeonatos não rolaram, né? E assim, houve muitas mudanças, né, nesse período, Frank. Eu vejo que quando íamos no estádio, antes da pandemia, nós ainda tínhamos acesso ao gramado, a entrevistas e tudo isso. E isso favorecia muito ao ouvinte, né? E hoje, infelizmente, a pandemia ainda nós estamos vivendo, mas já amenizou. E a federação, as federações, enfim, acharam por bem não deixar mais que o repórter fizesse o seu trabalho lá. Então, hoje, não tem muita justificativa para você ir até o estádio, né? A maioria das equipes estão fazendo via tubo, né? E é o que a gente tem adotado, infelizmente, né? Lamento muito. Bom, então assim, você falou que fez jogo do Palestra, beleza. O Palestra teve uma época que ele virou PSB, né? PSB, Palestra partido São político. E você fez jogos do Diadema, você falou que fez, né? Sim, Eu estou sim. falando clubes que nem estão em atividade mais, né? Lá em Mauá você fez Mauaense, chegou a fazer do Mauá Fiz do FC Mauá também? Que fiz. acho que é o mais novo. É aí. o mais novo, E, Fiz e teve projeto de time de futebol que não vingou, assim, no ABC, que você lembra desse período? Fora o Diadema, né? Fora o Diadema, eu não me recordo assim, Frank. Eu acompanhei um bom tempo o Mauaense, né? O Mauaense teve vários projetos aí que ficaram no meio Bateram do na trave, caminho, né? bateram na trave e tal, que era para se tornar, aliás, eu acho o estádio Pedro Benedetti um estádio fantástico para você fazer até uma arena ali, porque o espaço é muito Tem legal. espaço e o acesso é maravilhoso, né? Porque terminou a avenida ali, saindo de Santo André para Mauá, antes de entrar ali Tem um rodoanel, na né? prefeitura ali. Já passa tá na beirada do rodoanel, né? No acesso ali. Pô, a localização realmente é ótima. Você falou uma verdade aí. E, infelizmente, o que a gente pôde presenciar com o decorrer dos anos, né, os estádios abandonados, né, Frank? O próprio Pedro Benedetti passou por momentos assim, não sei agora, faz um tempo que eu não tenho visitado lá, mas as últimas vezes foi bem triste assim você acompanhar. A gente vê isso em São Bernardo também. Imagino, Alex, que deva haver um reconhecimento grande ao seu trabalho, o trabalho da Master, da STI, no futebol de várzea aqui da região, né? Olha, Frank, por incrível que pareça, por mais que você faça e refaça, é claro que as pessoas reconhecem as pessoas que estão ali dentro do campo, aquelas pessoas que acompanham os torcedores e tal. Mas, infelizmente, a gente rema contra a maré, né? Muitas vezes as pessoas aqui trabalham por hobby mesmo, porque você não consegue viver das transmissões aqui na realidade. Falta apoio, né, do empresariado, enfim, uma série de outras coisas. Faz por paixão mesmo, né? Faz por paixão, exato. Já coloquei muito dinheiro do meu bolso para fazer essas transmissões. Eu, assim, não me arrependo nem um pouco, porque é algo que eu gosto, né? E isso me traz muito prazer, uma alegria muito grande de ter dado também oportunidade a tantas pessoas e aprendi muito com isso também e continuo fazendo pela vontade, pelo amor que eu tenho ao rádio, né? Porque se não fosse por isso...
difícil. Cite profissionais que passaram lá pela Master e que hoje estão trilhando caminhos aí. Você falou do Everaldo, eu também já fiz jogo lá na Master. Eu fiz uma decisão dia 2, né? Não foi? Foi Exatamente, a 2, né? foi. E sim. ganhamos. Quer dizer, o Santo André ganhou. Verdade. Mas assim, tivemos lá o Eli Rosa hoje, que está fazendo um trabalho também na Federação Paulista de Futebol, narrando alguns jogos. Nós temos o Anderson Gonçalves, que hoje está com o Santos Futebol Clube, no canal deles. Sim, foi o Anderson que narrou o jogo que eu participei, né? Exatamente. Bom narrador. Ótimo narrador. Ótimo narrador. É um futuro Ele fantástico. está falando nomes aqui que amanhã ou depois você vai ver ou ouvir numa rádio, numa TV, num canal fechado. São profissionais assim que surgiram a partir do trabalho aqui na região, no caso desses citados com o Alex lá na Master Sports. Exatamente. Então, tantos outros que estão aí na grande mídia que a gente tem aí uma alegria muito grande. São Outro dia nós trouxemos aqui o Rafael Spinelli, né, que Sim, é companheiro nosso também, e que também. Narrava também nessas emissoras daqui, né, da região, recebeu oportunidades aqui também. Né? Aliás, ele ficou um bom período lá com a você, gente, narrando jogos importantes, a final de 2014, entre Santo André e Botafogo de Ribeirão. Da Copa Paulista, ele fez essa narração, até o Léo Lucas foi o comentarista. Então, são pessoas profissionais maravilhosos, né? Sem dúvida alguma. E esse período todo aí, a paixão do rádio, você conseguiu transferir para o futebol também? Quer dizer, aquele menino que não prestava atenção no que estava acontecendo dentro do campo, porque ficava ouvindo as vinhetas e os jingles, passou a entender um pouco de futebol ou não? Sim, sim. Aí é claro que eu rumei por aquela frase, faça você mesmo, que até os punks usam muito isso, né? Do faça, o it yourself, né? Então eu falei, bom, se eu não vou aprender a narrar, que futuro vai ter isso, né? Então, vamos lá. Eu comecei a narrar e aí sim, fui entendendo de tanto estar ali com meu pai. Às vezes eu perguntava, por que é impedimento isso aí? Porque o outro está à frente da linha, adiantado. E hoje sim, hoje eu já compreendo bem e consigo desenvolver a minha narração. Então, assim, o processo que aconteceu com o Alex o contrário do que acontece com todo mundo. Talvez seja até inédita a história do Alex com relação a esta relação radialismo e futebol. Porque normalmente, assim, o radialista, ele adora futebol e aí ele vai para o radialismo esportivo ou para o radiojornalismo esportivo. Ele adora futebol, mas assim, não vou dizer que ele chega a ser um jogador frustrado, porque muitas vezes ele não chega a ser um jogador de futebol. Mas ele é um cara que adora futebol, adora esporte, mas talvez não tenha... Eu, por exemplo, se eu pudesse ser um atleta, eu seria um atleta, porque eu gosto. Mas, então assim, a minha paixão pelo rádio, ela aconteceu a partir do futebol, o que é natural, porque as pessoas, na minha época, no interior do estado e tudo, as pessoas usavam o rádio. TV era um negócio que, de vez em quando, alguém tinha em casa, ou se tinha, não tinha o hábito de acompanhar o jogo de futebol. O futebol era transmitido pelo rádio. E meu pai e meus irmãos adoravam futebol, ouviam futebol. Eu aprendi a ouvir o futebol com eles. Mas eles ouviam futebol no fim de semana, mas ouviam rádio a semana inteira. Então o rádio passou a ser... Eu desenvolvi essa paixão pelo rádio primeiramente, né? E com o Alex aconteceu o contrário. Acho que é a primeira pessoa no universo que gosta do rádio e que depois passa a entender alguma coisa de futebol e consegue trabalhar com futebol. Você sabe que o Lombardi Júnior, que você bem conheceu, quando nós estávamos na Rádio ABC, eu cheguei a falar para ele, falei, Lombardi, eu não tenho conhecimento de futebol e tal para ser um repórter, por exemplo, naquela época, né? Ele dizia assim, isso ficou guardado. Ele falou, olha, você pode não manjar de futebol, mas de rádio você conhece. Então, esse já é um bom caminho. Então, isso ficou guardado comigo. E a partir daí eu comecei a estudar e tudo. Mas, Frank,
o lance do futebol, do esporte e do jornalismo, eu acho que tem uma coisa também que é muito do sentimental, sabe? É você sentir o clima. Por isso que eu digo que, assim, é uma pena que hoje nós não temos mais aquela equipe dentro do estádio vibrando e tal, porque a vibração da torcida, aquele momento antes que você chega no estádio, muito antes, né? Às vezes o torcedor ouve o rádio, acha que a gente chegou lá, né, de última hora, abre o microfone e sai falando. Não, existe toda uma preparação, uma expectativa, aquele papo, né, que você tem antes da própria transmissão, sobre o próprio futebol, sobre a expectativa que as pessoas têm. Então tudo isso é uma coisa, cara, que dinheiro nenhum paga, né? Pelo menos isso na minha visão. Eu sempre sonhei com isso e graças a Deus eu tive essa oportunidade. A gente gosta de ter a satisfação do trabalho bem feito, né, Alex? Sim. A TV vai desligar em 45 segundos. E, assim, uma vez uma jornalista em início de carreira queria fazer o jornalismo esportivo e foi até a Bandeirantes e pediu para conversar comigo. Aí ela queria saber, obrigado, Cezinha, ela queria saber como é que eu sabia todas as informações que eu falava durante o jogo, se eu tinha tudo aquilo na cabeça. Aí eu expliquei para ela isso que você falou. Olha, o jogo para a gente ele não tem 90 minutos. O jogo para a gente ele começa às vezes 24 horas antes, às vezes mais, dependendo da situação, né? E tudo que a gente fala normalmente é fruto de pesquisa. Muita coisa, claro, a gente acompanha e tudo, mas dados, informações, demandam uma pesquisa, né? Eu, por exemplo, em dias de jogos, eu separo a parte da manhã, porque à tarde você tem que se dirigir para o estádio, a parte da manhã eu separo para fazer pesquisas. E eu faço pesquisa no dia, porque é uma maneira das informações ficarem mais frescas na minha memória. Mas conheço jornalista que faz pesquisa 24 horas antes, com um dia de antecedência, né? Para não perder, para ter o quanto mais de informação. Então, as coisas, elas não acontecem só ali, naquele momento, né? A gente faz uma série de atividades antes, pensando naqueles 90 minutos, né? Em entregar aqueles 90 minutos. A Natália Santana está dizendo aqui assim, ó, também passei pela Master Sports, viu? Fez muitos jogos lá. Diz que ganhou até vinheta, é verdade? Sim, é verdade. É vinheta cantada ainda. Natália Santana. É um barato. Ô, Nath, você tá no... Ó, eu nunca tive uma vinheta na vida, hein, Natália? Pô, pelo amor de Deus, hein? Lá todo mundo que chega tem a vinhetinha lá. A gente produz. E um abraço especial também para o Alex Ricardo, que hoje esteve conosco aqui, falando um pouco da trajetória dele na comunicação aqui do Grande ABC, radialista e narrador de futebol, plantão esportivo, virou jornalista, né? Nesse caminho todo que ele trilhou, a partir da paixão pelo rádio. Grande história do Alex, que está lá na milícia da Imaculada, que é rádio, né? É a Rede Imaculada de Comunicação, Frank, que estamos lá, TV, rádio, né? E estamos na web também. Aliás, quero mandar um abraço muito grande a toda a equipe lá que deve estar nos assistindo também nesse momento. Muito obrigado a todos lá, até pela liberação do Alex aqui para estar conosco hoje, participando do nosso J Mais ABC. Sua história é maravilhosa, você é um profissional exemplar, sabe que eu te admiro muito como ser humano e como profissional. Seja sempre bem-vindo aqui na TV Mais ABC. Tem sempre a porta aberta aqui, viu, Alex? Eu que agradeço, Frank. Prazer imenso estar contigo aqui.